como o plástico, por exemplo. Com a pandemia, a maior empresa petroquímica da América Latina precisou suspender 600 milhões de reais em investimentos previstos para este ano. Mesmo assim, a companhia está otimista. Estamos em Triunfo, no Rio Grande do Sul, em uma das unidades da Braskem, a maior empresa petroquímica das Américas. Aqui é produzido combustível e fabricadas resinas plásticas que serão vendidas para as chamadas indústrias de transformação. Essas resinas serão utilizadas por diversos setores da economia no Brasil e em mais de 100 países pelo mundo. Do agronegócio à construção civil, passando pela indústria alimentícia. Matéria-prima que vemos, por exemplo, nas embalagens de comida, para-choques de carros e nos canos de PVC nos prédios. Ou seja, é a chamada indústria de base, que vende para diferentes tipos de mercado. A petroquímica, normalmente, ela tem ciclos. Ela tem um ciclo que a gente chama de ciclo de alta e ciclo de baixa. Esses ciclos dependem muito de você ter uma oferta, o equilíbrio entre oferta e demanda de cada um dos nossos produtos. Para onde quer que olhe, lá está o plástico. O problema é que uma simples embalagem leva impressionantes 200 anos para se decompor na natureza. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, estima-se que 10 milhões de toneladas de materiais plásticos vão todos os anos para o mar, o que causa revolta entre os ambientalistas. Com essa preocupação em mente, a unidade gaúcha da empresa desenvolveu a produção de biopolímeros, plástico feito de fonte renovável, como a cana-de-açúcar. Há mais de 10 anos atrás, a Braskem decidiu dela buscar ter produtos cada vez mais sustentáveis. Diante da pandemia do novo coronavírus, as vendas de combustível caíram. Já o comércio de plástico cresceu. Nada mais compreensível, uma vez que o material é bastante utilizado na área da saúde. Houve uma queda no consumo de gasolina em algumas grandes cidades do país de perto de 80%. Em compensação, você vai, por exemplo, para a cadeia de polipropileno e alguns das utilizações de polipropileno, principalmente aquelas de proteção individual dos profissionais de saúde ou dos produtos de limpeza que usam o polipropileno, a gente teve, na realidade, o contrário. Você teve um aumento do consumo. Outro setor que também depende das resinas plásticas é o de alimentos, que precisam obrigatoriamente de embalagens para chegar à mesa dos brasileiros. Na indústria de embalagens, essa sim é uma indústria fundamental que não parou nesse processo de pandemia, porque as pessoas precisam se alimentar, a gente precisa transportar os alimentos. Então, quanto mais tecnologia a gente tiver envolvida aí, mais fácil o alimento vai chegar na mesa das pessoas de forma segura. Entre perdas e ganhos, a Braskem registrou um prejuízo de 3 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, de acordo com a Comissão de Valores Imobiliários. O CEO da empresa, Roberto Simões, garante que esse número não é resultado de queda na produção, nem está diretamente relacionado ao coronavírus. Ele está relacionado principalmente com a desvalorização do real e do peso frente ao dólar, que quando a gente analisa os empréstimos que a companhia tem, em função dessa equação financeira nossa, é que teve esse grande impacto. Por causa da pandemia, a Braskem suspendeu 120 milhões de dólares em investimentos previstos para 2020, o equivalente a 588 milhões de reais. A empresa ainda reduziu as despesas fixas em 10%. Esse, com certeza, é um grande desafio, principalmente hoje de manhã nós tivemos uma reunião interna onde nós estávamos discutindo o retorno, né? E é claro em que a gente vê, não existe muito o certo ou errado, essa situação é completamente nova para todo mundo. Se todo mundo entende de coronavírus, no fundo, tem muita gente que não entende nada de coronavírus. Com 8 mil funcionários, a Braskem decidiu operar em regime de escala e turnos. O objetivo é evitar aglomerações.
As fábricas estão funcionando com um efetivo 50% menor. Isso, no entanto, não impactou o salário e até o momento ninguém foi demitido. Aqui é a área de expedição de produtos. A gente ensaca e expede os produtos aqui na frente na expedição. O setor de expedição é responsável por organizar os produtos que serão levados pelos caminhões até os compradores. Uma rotina que ficou mais lenta, já que a fábrica precisou adotar medidas de segurança por causa do coronavírus. Que a gente hoje tem que ter um motorista confinado, né, para ele não estar se colocando em risco, nem colocando a operação em risco. A gente tem as pessoas respeitando 1,5 metro, a gente tem um distanciamento de empilhadeira, de pessoas, então a gente tem uma operação hoje bem perceptível, mais cadenciada. Na unidade de Triunfo, todos os funcionários são monitorados pela equipe médica. Nós tivemos um total de 4 casos na nossa regional até o momento. Um dos casos foi de integrante, mas ele estava trabalhando em flex office, né? Estava trabalhando em casa. A gente não teve nenhum caso ainda de confirmação de transmissão local, né? De um integrante para outro. Uma empresa do tamanho da Braskem não depende apenas do mercado interno. As exportações representam cerca de 45% das vendas. Uma porcentagem que pode variar de acordo com a velocidade da retomada econômica no Brasil. Por exemplo, se a economia brasileira entra num momento de perda de força, nesse momento a gente vai tentar exportar mais. Ou o contrário, se você tem na realidade um aquecimento do mercado brasileiro, a gente vai com certeza no Brasil estar voltando a nossa produção para atender o mercado brasileiro. As grandes empresas, no entanto, não parecem apostar num rápido aquecimento da economia. O índice de confiança do empresário industrial, medido pela Confederação Nacional da Indústria, ficou em 34 pontos, numa escala de 0 a 100. Mesmo assim, o presidente da Braskem está otimista e acredita em uma recuperação rápida do mercado. Em alguns dos nossos produtos, eu diria que abril foi o fundo do poço. Maio a gente já está sentindo uma melhora e para junho a gente já está sentindo uma melhora em relação a maio. Então, eu diria para você que para quase todos os produtos, o fundo do poço efetivamente foi abril. A gente sente uma situação de melhora em maio e para junho a expectativa é de uma melhoria ainda em relação a maio. Roberto Simões faz coro com o presidente da Mercedes. Diz que a saída da crise depende também do entendimento entre todas as esferas de poder, judiciário, executivo e legislativo, e do arrefecimento da crise política. Eu acho que os governos, em todas as suas instâncias, o ideal para o país é que eles buscassem um consenso. Eu, particularmente, acredito muito na capacidade da iniciativa privada do Brasil e na capacidade dos empresários brasileiros. O que eu, ao menos, desejo é que o lado político, dos políticos e o lado partidário seja deixado um pouco de lado e que seja olhado mais, de uma maneira mais direta, aquilo que é importante para o país. Em meio a uma das maiores crises da história, poucos setores apresentam números positivos no Brasil. A exceção são os supermercados e hipermercados, que só no estado de São Paulo registraram até 15% de crescimento desde o início da pandemia.